Queremos cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, estudaremos lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. O nosso texto bíblico em classe, capítulo 37 de Ezequiel, estudaremos tópicos relacionados a este capítulo 37, falando sobre o Vale dos Ossos Secos. Vale lembrar que nós estamos tratando de duas partes da profecia do capítulo 37 de Ezequiel. A primeira parte é a nacional, que já iniciou-se em 1948, quando foi estabelecido como nação o Estado de Israel. Aqui nós observamos que ainda falta uma segunda parte, e essa segunda parte é exatamente a espiritual. Assim como aconteceu com a igreja, a parte espiritual também acontecerá com Israel. O novo nascimento prometido pelos profetas, que foi direcionado à nação de Israel, realmente acontecerá exatamente na vinda de Jesus, quando ele voltar e todo olho verá. Nós temos aqui uma sequência de estudos dentro do capítulo 37 de Ezequiel, onde na introdução trata-se que a visão está falando de uma forma de linguagem metafórica, uma linguagem figurada, aonde é visto uma multidão de ossos secos que não estavam empilhados em cima uns dos outros, mas estavam, de certa forma, plano, aonde Ezequiel pôde dar voltas e ver todos eles. E aqui nesta linguagem, nós observamos o seguinte: o significado desta linguagem dentro do contexto escatológico a respeito do Vale dos Ossos Secos, que é o nosso primeiro tópico, aonde vamos ver que o vale estava cheio de ossos. Dentro da visão escatológica, nós temos o contexto da história de Israel desde a sua fundação. Quando trata da fundação, a gente está mostrando do início, do começo da chamada de Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó, aonde surge uma nação chamada judeus, Israel. Então essa nação, depois de algum tempo, a gente percebe que no terceiro reinado desta nação, porque o primeiro Saul, segundo Davi, terceiro Salomão, houve uma divisão do reino. E desde essa divisão do reino que houve as dispersões, a diáspora, que nós temos na nossa lição, dentro do que nós entendemos, 722 a.C., 586 a.C., quando a Síria invadiu a parte do norte e a parte do sul invadido por Babilônia, onde tem de um lado Senaqueribe invadindo o norte e Nabucodonosor invadindo a parte do sul, que é Judá. Aqui nós observamos que esses ossos secos estão relacionados a todo Israel, seja ele de qualquer tribo. Então Deus está garantindo que esses ossos secos, eles voltarão a viver. Dentro da perspectiva nacional e também na perspectiva espiritual. Vale lembrar que na perspectiva espiritual, a verdade prática diz assim: a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Quando se trata de quem se arrepende, aqui está se referindo um Israel dentro do Israel. Como temos hoje uma igreja dentro de uma igreja, o joio e o trigo, onde Deus vai tirar o trigo e deixar o joio, também existe um Israel dentro do Israel. Quando a gente fala assim, a gente está tratando de um Israel que é considerado como remanescente, aonde o livro do Apocalipse, ele faz menção de 1% da totalidade de 100%. Esse 1% é exatamente 144 mil. Todos serão selados, aonde haverá identificação de todas as tribos de Israel
por esse 1%. É daqui que vai sair todo o remanescente dos judeus que estão aguardando a volta do seu Senhor, conforme diz as parábolas que o seu Senhor está voltando das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Então, meus irmãos, isso é muito importante porque esse Israel atual, eles vão aceitar o anticristo. Haverá um pacto por 7 anos, e nesse tempo do anticristo, que é exatamente um período de 7 anos no total, e dividindo aqui, nós temos 3,5, mais 3,5. O que nós observamos é o seguinte: as nações inteiras estão cheias de judeus de todas as épocas passadas. Conforme a gente tem menção de que essas diásporas, os judeus se espalharam por todo e qualquer canto do mundo inteiro, dos 4 cantos do mundo, a gente observa que isso foi um propósito de Deus para que as nações não invadissem e destruíssem o povo de Israel. Então o povo está espalhado como semente e está realmente multiplicando no meio das nações até que essa profecia se cumpra de forma cabalmente quando eles vão retornar de uma forma 100% nos dias da grande tribulação. Por quê? Porque esses judeus, de uma forma em geral, entre aspas, todos eles vão pensar assim: tem um Messias em Jerusalém, o templo já foi construído, porque no tempo da grande tribulação terá um templo chamado Templo do Anticristo, porque é ele quem vai estabelecer, erguer, apoiar, é um pacto durante 7 anos, conforme diz o profeta Daniel no capítulo 24. Nós observamos que nesse período os judeus inteiros vão ficar exatamente voltando para as suas terras. Então será uma forma onde 100% de todos os judeus de todas as épocas existentes nesse período da tribulação, da grande tribulação, retornando de forma geral, aonde Israel estará completamente cheio desse 100% do todo, esse todo Israel. Então esses ossos secos, que fala toda a casa de Israel, já voltou em parte. Essa profecia se cumpre em parte na atualidade. E esse cumprimento está cada dia aos nossos olhos. Porque a cada dia aumenta o número de judeus que voltam à terra de Jerusalém, a terra santa, a terra dos judeus, a terra de Israel. Com isso a gente observa o seguinte: está se preparando para o final dos tempos, aonde o anticristo está realmente vindo. E quando ele aparecer, irmãos, Israel vai pensar que é o Cristo verdadeiro, o Messias verdadeiro. E assim a notícia vai se espalhar e todos vão vir para Israel, pensando ser o Cristo verdadeiro. Por quê? Porque o templo estará funcionando, o sacrifício estará funcionando até a metade dos 3 anos e meio. Então, nesse período aqui, de 3 anos e meio, o povo de Israel estará 100%, certo? Nesse período aqui. Agora, presta atenção. Esse período aqui é o período onde o anticristo estará enganando eles. Eles estão pensando que está em paz e segurança. E esse 100% aqui, meus irmãos, nós temos a parte do remanescente. Esses que crêem no Messias, remanescentes. Então esses remanescentes aqui, eles jamais vão adorar o anticristo. Eles jamais vão se curvar ao anticristo. Esses remanescentes aqui, eles estão curados. Sim, por todas as épocas que passados dos seus pais, que foram idólatras, esse remanescente aqui, nunca mais adorarão outros deuses, porque eles estão curados. E esse período do anticristo será uma prova de que esses judeus realmente estão aguardando a Jesus de Nazaré. O Messias, da qual eu, de certa forma, estava sendo enganado nesse período dos 3 anos e meio. Como foi cortado o sacrifício na metade dos 7 anos, eles não aceitarão a servir ao anticristo, porque eles vão desconfiar que o anticristo é falso. Esse é um Cristo falso. Isso é terrível, meus irmãos. Por quê? Porque é necessário a segunda vinda de Jesus para poder vir salvar este povo.
Porque o anticristo vai fazer um grande exército aqui, o de Gog, que vai contra Israel, que está no deserto. Então Deus vai ter que começar um grande êxodo novamente, como teve na história, no início, lá depois de Gênesis, onde o povo saiu do Egito. Então o povo vai ter que ter um novo êxodo, onde Deus vai tirar seu povo com mão forte, destruindo o anticristo, para estabelecer na terra, que é o milênio. Vai começar tudo de novo, a história bíblica, mas de uma forma que vai finalizar com a eternidade. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, é uma profecia de Ezequiel capítulo 37 de restauração. E como a gente tem também no livro de Hebreus a restauração de todas as coisas, a gente observa que, olha aí, a cidade santa. Irmão, a escatologia, irmão, ela não pode tirar a cidade. É a cidade o ponto de referência aonde nós entendemos todos os mistérios da segunda vinda de Cristo. Aonde ela está descendo, que ela vai ficar exatamente numa posição em cima da terra. Então essa parte aqui, ó, que é a parte aonde Jesus vem exatamente estabelecer o seu reino milenial, aqui vai ter a terra dos judeus. A terra de Israel. Quando a gente fala Israel, não vai ter mais nesse período aqui do fim da eternidade, depois do milênio, etc., com a vinda de Cristo, as divisões das tribos. Deus vai fazer juntar todas as tribos sem divisão. Não haverá mais divisão. Os ossos se juntaram todos, mostrando unidade, mostrando perfeição. E de que o espírito da unidade que junta os ossos, que só pode ter um exército com todos os ossos ligados um ao outro para fazer o esqueleto, a estrutura, para que eles fossem soldados. Todos nós sabemos que Deus vai ressuscitar para que Israel seja uma nação verdadeiramente de soldados, um grande exército. Então a ressurreição é para fazer um exército, é para fazer soldados, porque vai lutar contra o anticristo. É assim que Deus vai fazer na restauração de Israel, tanto nacional como espiritual. Glória a Deus. Então nós observamos, meus irmãos, nessa parte aqui, Israel nacional como um todo, nós temos a sua parte, tudo, do todo, 100%. Então, tirando aqui uma porcentagem, nós temos 1%, nós temos na Bíblia os 144 mil. E aqui nós observamos exatamente que esse todo vai vir de todas as nações, irmão. Deus vai realmente, como já aconteceu em 1948, que até hoje Israel está como nação, mas não está o todo. Ainda não está de uma forma completa. O povo ainda está espalhado. Ainda Israel está sendo servo dos gentios. Ainda não tem essa potência mundial. Ainda não há uma sobrevivência própria de Israel. Somente isso acontecerá quando o verdadeiro Messias estará presente na história de Israel, como Davi, profetizado no livro de Ezequiel. Glória a Deus. Então a nação de Israel também vai ter exatamente de volta esses mortos, mas de uma forma ressuscitados. Um grande exército. Todos os homens que morreram injustamente, todas as pessoas do exército estará incluído dentro desse Israel de Deus. Além dos 144 mil, que são as primícias, selados, que não morrem. Deus selou os 144 mil para não morrer. Por isso que eles vão entrar no milênio. Então, todas as nações que hoje existem, que tem judeus, que tem israelita por toda parte, vai formar esse todo, esse 100%. Então, quando você trata da escatologia, irmão, infelizmente, irmão, tem muitos de nossos líderes, que quando vai falar sobre escatologia, tira Israel do contexto bíblico, escatológico, do final dos tempos. E fica falando só da igreja, como se
Deus trocasse Israel pela igreja, como se o Israel hoje fosse a igreja. 3 povos temos na Bíblia: nações, Israel e igreja. A gente sabe muito bem disso quando trata da parábola de Mateus capítulo 13, aonde uma certa mulher pegou exatamente fermento para misturar em 3 punhados de farinha. Foram 3 punhados de farinha. Esses 3 punhados é Israel, o primeiro punhado, as nações, segundo punhado, e o terceiro, a igreja. O Espírito Santo é o Espírito do reino que estará presente na igreja, em Israel e nas nações. Nós não podemos tirar o contexto de Israel. Por quê? Porque vai ficar ensinando que agora não existe mais nenhum povo na história e que Deus agora trata só com a igreja. E as profecias, e a escatologia, e as promessas nunca serão anuladas. Deus é um Deus de promessa e Deus também cumpre o seu dito, as suas palavras. Glória a Deus. Então percebe-se que o Espírito Santo é o Espírito da unidade. É aquele que pega a massa e leveda todo. Isso mostra a ação do Espírito Santo na massa, como um todo. O Israel rejeitou, as nações não quiseram, mas a igreja aceitou. Glória a Deus. Então veja que nós devemos entender a ressurreição de Israel de uma forma espiritual, mas também de uma forma literal. Porque Deus também vai ressuscitar muitos aqui para o arrebatamento da igreja. De uma forma literal. Antes que haja um arrebatamento dos vivos, Deus vai ressuscitar os mortos. O Espírito Santo que vai vir sobre Israel, o Espírito de graça e de súplica na vinda de Cristo, quando a gente fala em vinda de Jesus, nós estamos falando da restauração espiritual da nação. Aonde será cumprido o Êxodo 19, versículo 3, 4 e 5. Deus vai cumprir que essa nação ela seja o quê? Sacerdotal e real. Não será apenas uma tribo, porque o plano não era uma tribo, o plano era nacional. Era Deus fazendo de uma nação inteira reis e sacerdotes. Por isso que nós temos no livro de Ezequiel que Davi vai reinar, que é um título dado no Novo Testamento a Jesus, mas como filho de Davi, porque a descendência real vem de Davi. Então, se Jesus estará reinando conosco e com Israel, a gente percebe o seguinte: Jesus é o rei dos reis. A igreja foi feita reis e sacerdotes. E também existe um sacerdócio em Israel. Glória a Deus. Então, no final de tudo, nós vamos ver todos os inimigos destruídos, Deus, a igreja e o seu povo na terra. A igreja aqui, nas regiões celestes, aonde está a cidade santa, sobre a terra, aqui temos nações e Israel. Então nós temos igreja, nações e Israel. Então, isso no milênio. No estado eterno, isso aqui vai ser um só. Céus e terra hão de ser a mesma grei. O gozo que os que estão na cidade santa vão ter, os da terra terão. Por quê? Porque Deus vai fazer do céu uma terra. Assim como Deus deu a terra para Adão. Sim, com toda a beneficência, com todo o bem prometido, com toda a promessa de vida eterna, a árvore da vida, gozo infindável, uma vida que não terá fim. Amém? Glória a Deus. Então é esse o propósito. O propósito da ressurreição é fazer exércitos. Nós somos os exércitos, o exército de Cristo. Nós somos soldados. Israel é o exército de Deus, do Pai. Então percebe-se que nós vamos começar esta aula mostrando o primeiro versículo do capítulo 37 de Ezequiel,
onde fala que os ossos eram numerosos e que esse vale estava cheio e os ossos estavam secos, esbranquecidos, por causa do tempo que houve de afastamento do povo de Deus em relação a Deus. O que é morte? Separação. Quando o povo estava distante, na diáspora 1 e 2, nas nações, no meio, o povo distante de Deus, o povo está sendo tratado como um osso seco. Nem cadáver é mais, é ossos. Esses ossos precisam se unir. Para que isso aconteça, precisa primeiro haver uma profecia de Deus legítima do profeta, para que haja um barulho, e que nesse barulho de ossos com ossos, misturando. Quando a gente fala misturando, são a mesma característica de ossos de fulano, são ossos deles, de cada pessoa. Irmão, isso é tremendo, o barulho dos ossos. Por exemplo, pessoa A, os ossos vindo para aquela pessoa, todos os ossos se unindo, voltando até umidade, voltando a ter exatamente tendões, nervos. Isso foi sucessivamente, sem parar, até que fosse formado um corpo. O que é que nós lembramos? De Gênesis 2, verso 7, onde Deus formou o homem do pó da terra. Até esse momento, o homem não tinha o espírito. Foi preciso Deus soprar nas narinas e o homem foi feito uma alma vivente. Então está faltando essa parte do sopro, aonde Deus enviará Jesus para restaurar sua parte espiritual. É o vento que vem do norte, que vem dos quatro cantos. Esse vento é o Espírito Santo. Glória a Deus. Que vem de uma forma poderosa sobre a nação de Israel. Israel será conhecido. Todos eles. Não haverá diferença mais de tribos e tribos, porque Deus tratará cada tribo como tribo, nação sacerdotal e real. Glória a Deus. Todos serão vistos e identificados pelo DNA. Os anjos selarão os 144 mil para identificar exatamente que o verdadeiro Israel estará presente e vai se multiplicar. Glória a Deus. Esse é o remanescente. Esse é o remanescente que nós estamos falando, que estará durante a grande tribulação na vinda de Cristo para entrar para o milênio. Deus restaurando o seu povo. Deus avivando o seu povo. Deus trazendo a vida na morte. A vida estava exatamente na morte. Quando eles estavam mortos, Deus disse, profetiza, porque vai vir um Espírito e vai fazer viver. Então veja, meus irmãos, que todos os crentes que já partiram e morreram, há uma vida na morte. Sabe onde é que está essa vida na morte? Nos ossos. Porque a profecia profetiza a esses ossos secos. Israel, enquanto vivia desobedecendo os mandamentos e não ouvia os profetas de Deus, eles estavam mortos, mesmo vivos. Mas agora os ossos, somente esses ossos ouviram a voz do Senhor. Olha aí a diferença. A diferença é que Deus colocou uma audição nos ossos. Por isso que no arrebatamento da igreja, Deus vai mandar seus anjos e a trombeta soará, e os que ouviram. Deus colocou, irmão, a unção da audição nos ossos, para que todos aqueles que ouvirem, vão ressuscitar dentre os mortos. E os que não ouviram, esses são os ímpios, também vão ser tirados para o dia do julgamento, porque a palavra profética de Ezequiel é que ouçam ou que deixem de ouvir. Os que ouvir, Deus vai chamar e eles vão atender. Mas os que não ouvirem, eles vão ter que ressuscitar, mesmo que não queira, para o dia do julgamento do grande trono branco, registrado no livro do Apocalipse. Amém?
Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando a Bíblia traduz aí a palavra vento, que vem do norte, viu? É uma expressão figurada, mas identifica a pessoa do Espírito Santo. É o mesmo que estava em Atos 2, que veio um vento veemente e impetuoso. Este vento, meus irmãos, é o Espírito Santo em pessoa. É ele quem fez Adão, é ele quem ressuscitará os mortos, ressuscitou Jesus. Ele fez a obra da criação junto com o Pai e com o Filho. Ele é exatamente Deus, o Espírito Santo. O que nós observamos é que há símbolos na Bíblia para identificar esta pessoa. Conforme nós temos o fogo, a água, exatamente o vento. E aqui nós observamos que a pessoa ela é real. Embora ela possa se utilizar de símbolos para se representar. Jesus é real, mas ele disse, eu sou a porta. Ele é a porta, mas ele é a pessoa chamada Jesus. Há um trono, é real. Há anjos, são reais. Há o altar, Deus, são reais. Glória a Deus. E aqui nós observamos que é o seguinte. Há ressurreição da igreja e há ressurreição de Israel. E nós observamos essas ressurreições na Bíblia. Glória a Deus. E a gente não pode tirar do contexto Ezequiel 37, Israel, literalmente falando. Viu, irmãos? Israel nunca substituirá a igreja e a igreja nunca substituirá Israel. O que Deus prometeu para Israel, cumprirá. Ele é um Deus que não falha. Amém? Ele é um Deus que promete e as suas palavras não caem. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras permanecerão eternamente. Glória a Deus. Então os filhos de Israel, Deus deu a promessa da terra. Lembra que Deus deu a terra aos filhos de Israel? Terra que mana leite e mel. Deus vai cumprir essa promessa. E durante 1000 anos já é um comecinho, mostrando, olha que eu estou no meio da promessa. Eu estou cumprindo, mostrando que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A promessa foi feita a Abraão e nos dias de Davi foi exatamente mostrado a consolidação dessa promessa, porque Jesus vem de Davi. E quando ele vier, ele vai reinar sobre quem? A terra. E quem vai estar na terra? Israel. E onde é que estará a igreja? Na Nova Jerusalém, região celeste, governando com Cristo durante 1000 anos. Esta é a finalidade do propósito. Por que que ele vem? Porque ele vai estabelecer um governo de paz. Haverá o templo, que é a nossa próxima aula, o templo de Ezequiel, que é estudado do capítulo 40 em diante até o 48. E nós vamos observar que este será o grande privilégio de Deus, entregar a terra nas mãos de Israel. Glória a Deus. O domínio na mão dos homens, os judeus, que será uma nação missionária, aonde levará o conhecimento de Deus para os 4 cantos da terra, das nações. O objetivo, atualmente, nós observamos que está no contexto das religiões conhecidas como Islã. É eles quem querem dominar este mundo. Mas Deus disse, não, eu já tenho dado esse privilégio a Israel, conforme a promessa da herança da terra, de ser herdeiro da terra, com o pacto de Davi. Glória a Deus. Então os filhos de Israel permanecerão na terra, porque Deus a eles prometeu. Glória a Deus. Interessante, meus irmãos, o que nós vamos estudar a partir de agora. Iniciando a aula, mostrando todo o contexto dos ossos secos, as explicações, de verso por verso, do capítulo 37 de Ezequiel, e mostrando a escatologia, indo até o Apocalipse, onde tem 2 testemunhas. Israel vai ver as 2 testemunhas e vai pensar, também é falso. E não é falso. As 2 testemunhas são verdadeiras. Porque essas 2 testemunhas vão viver o grande mistério. O mistério que foi revelado no Novo Testamento, que é a vida de Cristo. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus.
estará estampados na vida das duas testemunhas. E Israel verá todo esse mover de Deus e as duas testemunhas sendo mortas na grande praça por 3 dias, aonde há uma voz do céu, sobe para cá, e todos verão a verdadeira profecia cumprindo-se. Ora vem Senhor Jesus. Enquanto as duas testemunhas estão subindo, Jesus está voltando. É aonde Israel estará no seu ápice de sofrimento de Gog. E Jesus voltando com poder e grande glória. Aonde Israel estará chorando pelo Messias, porque não dá mais para sobreviver sem a sua ausência. Porque o anticristo com seu exército estará cercando todo o deserto, a fim de destruir para a batalha. E nesta batalha, chamado de Armagedon, Jesus chega e destrói todo o exército do inimigo e batiza Israel com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Nós vamos iniciar a aula, certo? Dando continuidade e sequência aqui no nosso Zap, certo? Entre aqui no Zap, 85DDD 991 28 12 60. Esse é o nosso celular, nosso Zap, smartphone, aonde nós vamos gravar a aula e enviaremos até amanhã o link de todas as aulas do trimestre já gravado e essa também. Entre aqui, vamos estudar conosco. Irmão, vamos começar a aula agora, irmão. Tem coisas bastante profundas que nós vamos passar para vocês. Deus abençoe e Deus te guarde. Não esqueça de que quando você aperta nesse botão aí, ó, inscrever, ó, apertou inscrever, irmãos, você garante, sabe o quê? Notificação das aulas que chega. Então aperta nesse botãozinho aí vermelho que tem o nome inscrever. Apertou, na hora que eu postar a aula, já aparece aí no seu smartphone. Já aparece aí no seu celular, no seu tablet, no seu PC, computador. Então, receba as notificações na hora que enviamos as aulas. Como é que eu recebo? Inscrevendo. Depois que eu me inscrevo, irmão, tem um sino. E esse sino, você clica nele e ele vai ser ativado. Então, inscreve-se, coloque o sino como ativado. E quando você aperta assim, ó, no like, dizendo que gostou, você está indicando esse vídeo para as outras pessoas. Com isso, você também estará fazendo missão, dizendo, olha, o vídeo está sendo ministrado e é uma bênção. Então, compartilhe exatamente, inscrevendo-se, apertando no sino e tem um nomezinho aí, compartilhar. Você fique à vontade para levar esse vídeo a todos os lugares aonde for compartilhado. Deus abençoe e Deus te guarde. A paz do Senhor até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muito amor e dedicação. Fica com Deus. Amém.